Esse aqui é um novo formato, tá? De vídeo nesse canal, a gente tá estreando hoje. Esse quadro chama Faxina e Fala, porque eu tenho que faxinar, tenho que fazer vídeo, mas não tenho tempo pra fazer as duas coisas. Junto as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Então é isso, minha gente. Eu tenho que limpar a casa e vocês vão comigo, tá bom? Bora! A temática de hoje vai ser censo, né? Aí eu vou limpar aqui o armário, vou tirar algumas coisinhas, porque sabe quando vai juntando essas coisas, aí tipo, enfim, tu vai amontoando as roupas que tu não usa mais, e aí eu vou aproveitar para separar algumas roupas também para doar, né? Porque agora vem a época do frio, então é sempre bom, inclusive se você tiver algumas coisas na sua casa e quiser doar, tenho certeza que você vai achar alguém. Tá? Mas vamos falar do censo, né? O que é o censo? Censo não é aquela coisa que falta naquela pessoa num dia, né, num dia normal. Censo hoje é o IBGE que realiza e é uma pesquisa nacional que ela tem um intuito de coletar dados. Sabe quando o pessoal chega lá na sua casa e fala, senhora, quantas pessoas tem na tua casa? Não sei o quê. E aí começa lá botando. Então, o censo ele é assim, ele funciona justamente para coletar todas as informações, para jogar num banco de dados, para pesquisadores realizarem pesquisas, estudos e fazerem estudo e outro para os formadores de política econômica, né, de política pública no geral, poderem fazer isso. Daí que mora o perigo da situação. Por quê? Né? Quando a gente vai falar de política pública, a gente precisa saber para onde a gente está indo. Né? Igual você vai no mercado, você sabe onde você quer ir. Você sabe o que você tem que comprar? Assim espero eu. Agora, como é que tu vai fazer, por exemplo, uma reserva de vacina se tu não sabe quantas pessoas tem na cidade? Difícil. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa lembrar um pouquinho. Eu tenho que passar um lustramóvel nesse troço, hein? Tá com cheirinho, ó. Eu boto sabonete, mas mesmo assim parece que tem que deixar um pouco. Daí, agora eu tô com o lustramóvel na mão, tá? Você de casa. Aí o que você faz, né? Você joga um pouquinho aqui, Vai ficar aquele cheirinho gostoso, sabe? Pra não ficar com cheiro podre, cheiro de corrupção, cheiro de entrega da Amazônia por madeireiro, entendeu? Avião de cocaína, pra não ficar com esse cheiro dessas coisas. Daí você pode passar um lustramóvel que dependendo ajuda. Mas tem casos que só impeachment. Mas então, né? Voltando a falar do censo. Daí sabe o que eles resolveram falar com a gente agora? Que agora não vai ter como montar o censo. Eles falaram assim, então galera, a gente não vai ter dinheiro pro censo. E aí a gente fala, mentira. Porque assim, esses dias atrás, deputado, que assim, desculpa, tá gente, quem é deputado, quem é parente de deputado, mas assim, os caras ganham pra caralho. E aí vai ter que ressarcir a gasolina que eles usaram. Porque, né, coitados, né, usaram seus carros, né, então eles assim, precisam ter esse dinheiro. Mas aí o que acontece? O governo virou e falou assim, olha, 2 bilhões para poder fazer o censo, a gente não vai ter para te dar não. Daí liberaram uma coisa assim, muito pouco para os caras fazerem. Você leva em consideração que você tem que empregar, você tem que fazer o concurso com 200 mil pessoas, né? Que é o número de empregos que é gerado. Então a gente já nota já um problema. Não vai ter o censo. 200 mil pessoas, muitas delas até vão ter o primeiro emprego só com essa oportunidade. Aí o Congresso virou e falou, gente, olha, não tem como a gente aprovar esse orçamento, porque esse orçamento está muito acima daquilo que a gente consegue pagar. Como que você faz? Gente, olha, isso aqui, pra você ver, eu tô guardando de recordação, porque isso aqui foi carnaval. Ó, tá até marcado ainda, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos lá. A gente, quando tá falando de orçamento, nós temos que observar que o nosso país, ele é um país que tem, sim, muito dinheiro, né? Ele sofre por alguns problemas orçamentários? Sofre, sim, mas não tanto quanto se prega por aí, né? Outro ponto também interessante para conversar a respeito dessa temática é a questão mesmo o censo, ele tem esse fundamento de ajudar, por exemplo, sabe professores que precisam fazer pesquisa e aí precisam coletar dados? No meu caso, eu estudo pobreza no Brasil. Os dados que eu pego são os dados da PNAD, né? Que é interessante, trimestral. Só que ele não é um recorte muito exato da população. Não quer dizer que está errado. Ele quer dizer que, assim, tem como melhorar esses dados. E aí, na Constituição, eles falaram assim, gente, vamos liberar um negócio lá, de 10 em 10 anos, nós vamos soltar uma cabeçada assim, para poder fazer uma triagem, para poder coletar dados. E aí, esses dados a gente vai usar para poder fazer plano de vacinação,
definir estratégia de saúde, observar quais são as demandas das pessoas, fazer uma demanda ali de creche, por exemplo, quantas escolas precisam ter em determinados ambientes, quantas crianças existem, quantos idosos para a gente poder fazer academia do idoso, é tudo isso. Na minha dissertação, eu usei dados da PNAD dos anos 2017 para frente, justamente para poder traçar os impactos da pobreza no Brasil, né? E, no meu caso, eu consegui usar para um estudo para identificar que, por exemplo, o Bolsa Família, sim, ele tem um efeito positivo, na redução da pobreza e 2, na oferta de trabalho. Porque tem muito filho da puta que abre a boca de caçapa para virar e falar, ai, nossa, mas Bolsa Família é para poder criar vagabundo. Aí, eu estudei pra caralho pra poder dizer isso tá errado, tá? Fica aí minha contribuição pra ciência brasileira. E aí, meu Deus do céu, quando acaba a porrada de roupa do caralho que não termina, gente. Isso aqui, olha, minha blusa da minha graduação, gente. Olha que gracinha, economia. Tá vendo? Ai, Senhor, naquela época não tinha perturbação nenhuma. Isso impacta diretamente, tanto na formação de políticas públicas, quanto também na questão da ciência. Porque você tem vários dados que são literalmente perdidos. Imagina você aí de casa. E nesse meio tempo, você imagina os últimos 10 anos, o quanto você já mudou, que você é agora. Semana passada você era outra pessoa, agora você já é outra. Então, assim, é muita coisa mudando ao mesmo tempo. E a gente fica meio perdido. Aí você imagina a população brasileira, nesse grande fazendão chamado Brasil, esse troço imenso, o tanto que não mudou essa jossa. Outro ponto também interessante é na política. Isso interfere. Eu vou doar esse casaco aqui. Esse casaco aqui, ele tá bonzinho. Dá pra usar. Ó, que bonitinho. Tudo preto, né? Você dá pra ver que toda minha roupa é tudo concentração na paleta bem única. O número de representantes na Câmara, de vereadores e deputados, ela é definida com base na população. Então, assim, uma cidade do tamanho, por exemplo, de São Paulo, ela não pode ter a mesma quantidade de Rancho Alegre, né? Rancho Alegre, toda cidade tem uma cidade chamada Rancho Alegre perto, para ter uma representatividade no Congresso de forma decente. Então, tipo assim, não é tipo, quantos são? Faz quantos quiser, quantos vereador quiser. Não é bem assim que funciona, né? Já vai ser, tá? Já vai ser. Isso que eu vou botar pra lavar que tá fedendo morte. Pronto, limpei. Aqui, olha só, tudo bonitinho, arrumadinho. Isso aqui tá tudo arrumadinho. Se alguém falar que não tá, eu vou dar um pranchadão. E aqui, roupa pra doar, tá bom? Agora vamos tacar pau no governo. Agora, fui inventar de querer mexer aqui, acho que não vou, não. Bom, deixa eu ver. Daí agora eu vou vir pra outra parte, que é pra limpar o cantinho do café, tá bom? Então vamos embora. Quando a gente tá conversando sobre a questão, né, a gente falou da Câmara e tudo mais, é algo a ser pensado pelas quantidades de representantes, e aí a gente tem que pensar nisso também nas leis que são programadas, né? Vamos falar de vacinação, né? Como a vacinação está em alta agora, vamos conversar sobre ela. Como que você vai definir, por exemplo, você como prefeitura, quanto de vacina você vai comprar, se você não sabe quanto sua população... mas a população, a prefeitura, ela tem que saber. Não, ela não tem que saber. Quem sabe é o censo, entendeu? É por causa do censo que a gente consegue saber. Isso é dificultoso. Mas agora vamos conversar um negócio bem bacana. Deixa eu tirar minha cafeteira daqui. Olha lá, essa porra desse negócio ficar soltando água, eu tenho uma raiva disso. E aí, o que acontece? A gente tem que levar uma coisa em consideração, que é o quadro atual que nós encontramos na nossa economia. Com os dados da PNAD, né, que eles fazem trimestralmente, a gente já encontrou, inclusive foi isso que eu fiz na minha dissertação, que a nossa população está ficando mais pobre cada vez que passa. E isso é muito complexo porque você junta e faz a linha pobreza e desenvolvimento, entendeu? E não tá batendo a conta. E aí você chega no governo do Bolsonaro e, cara, infelizmente, desculpa você que não gosta quando eu venho aqui e falo mal dele, mas ele não ajuda, cara. É inviável. Puta de um trabalho ruim, entendeu? Ruim, porque se fosse mal ou menos, eu ainda falo assim, não, gente, vamos dar um tempo, né? Mas não, tem quase 70 anos que aquele homem tá lá e não fez porra nenhuma de melhoria. Vamos entender agora, o governo Bolsonaro, o que ele tá fazendo? Ele não está gerenciando muito bem a pandemia. Hoje nós somos um dos epicentros da pandemia. E aí, você imagina só, o tanto de gente do lado de fora, agora pesquisando e vendo a configuração das famílias. Porque eles não vão saber só quem são essas pessoas, no sentido de saber quantas, mas eles sabem também o sentido qualitativo. Então, o que acontece? As pessoas vão saber se a casa é alugada, se a casa é própria, se porventura a pessoa tem geladeira ou não, se a pessoa está trabalhando, quantos trabalham, a faixa etária dos filhos. Tudo isso ajuda a definir
políticas públicas. Então a gente não pode fechar os olhos para isso. Quando a gente fala de apagão, literalmente é um apagão estatístico, porque o censo ele tem uma amplitude muito alta. Então você imagina, ó, a população é esse baleiro, tá? Quando eu vou fazer uma pesquisa do IBGE, eu analiso essas pessoas. A gente não consegue pegar todas as pessoas. O censo é como se eu tivesse conseguido pegar, esse tanto de gente e só esse tantinho aqui que não ficou. Bartô, não. Você tá entendendo o que tá acontecendo? É basicamente isso. Então, um dos problemas maiores do censo não ser realizado agora, nesse ano, é que nós não vamos fazer um mapeamento para entender como a nossa população se encontra. Vocês falaram mais alguma coisa? Não, né? Daí agora eu vou dar faxina no cachorro. Bartô, sobe. Sobe, Bartô. Sobe, cara. Vamos continuar o nosso debate aqui. Senta quietinho. Eita, Pedro. Que menino pesadinho, meu Deus. Como a gente está falando de um ano como de 2022, que é um ano eleitoral, a gente tem um problema grave. Num ano como o nosso agora de 2022, que a gente vai precisar de principalmente informação para ir contra, né, essas políticas de fake news e tudo mais, perder o senso é perder o senso. Que bosta, mas é isso mesmo que vai acontecer. Porque a partir do momento que você não sabe o que está acontecendo, então é difícil você chegar e falar, tá bom, olha, tia, não existe uma madeira de piroca. Daí a gente chega na... Calma, cara. E a desculpa de que nós não temos orçamento, ela é muito rasa, porque isso não é verdade. O Congresso recentemente aprovou o orçamento extra-teto. Então tem como fazer. Não fazem porque não quer. Agora eu vou limpar esse trem aqui, ó. Daí a gente observa literalmente que falta uma boa vontade, principalmente do poder público, de gerar esses dados, né? Porque a gente precisa entender que não é de uma hora para outra que a gente consegue mudar a situação do Brasil. Para bem, né? Para melhor. Agora, para fuder, minha filha, dor 5 dias arrebenta com tudo. Vamos lá então, vamos passar aqui. Então assim, diz que vão fazer ano que vem, né? E eles falaram, o próprio presidente do IBGE falou assim, não, a hora que vocês quiserem fazer, a gente faz. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então não tem essa de, não tem dinheiro. Não, tem dinheiro sim, foi aprovado. Né? Então existe uma falsa impossibilidade, porque dinheiro tem como fazer. E aí agora, com o dinheiro que liberaram, não tem como você começar a fazer a triagem para 1º de agosto. E o censo, ele é realizado há mais de 100 anos. E só 3 vezes na história que ele foi adiado. E ele vai ser novamente, é a primeira vez que ele é adiado, 2 vezes consecutivamente. Eu vou limpar do lado daqui. Aí, o que acontece? Se nós não soubermos quem são as pessoas, primeiro, a gente tem um problema muito grave a longo prazo na nossa democracia. Porque por mais que a gente pareça que não existe uma, a gente vive em uma. Porque a gente não tem, de fato, alguém representando. Temos meio que uma projeção fantasma. A gente não sabe se vai ser fidedigno, entendeu? Adoro essa palavra. E quando a gente está falando também em questões, por exemplo, de acompanhamento infantil, questão de educação, a gente tem também a criação de escolas, a criação de novas vagas em universidades públicas. Tudo isso é a partir do censo. E quem sai ganhando com esse apagão estatístico? Não sou eu, nem você daí do outro lado, tá bom? A gente só sai perdendo com essa. A gente sai perdendo porque a gente vai ter condição de saúde, de emprego, saneamento e a porra toda muito mais precária porque a gente literalmente não sabe. E as projeções para os próximos anos também, hein, galera? Olha, a gente não está pensando, né, levando em consideração o planejamento futuro, né, e a urbanização, e o controle social, como que a gente vai lidar, por exemplo, com a projeção para a aposentadoria, que eu encho o saco de vocês aqui. Não tem como saber, entendeu? É basicamente isso. Porque a gente fica nessa redoma de vai, não vai, e ó, se lasca. Então assim, é revoltante porque essa cambada de filha da puta, estou extremamente revoltado, queria fazer esse vídeo chegando 400 tipos de palavrão diferentes, mas em respeito a você, eu vim aqui, né, limpar a casa, justamente porque a gente precisa acordar para esses pontos, tá? Nós estamos criando um cenário extremamente caótico aos nossos olhares e a gente parece que está inerte frente a isso. Então, por que a gente não para um tempinho, tira só um tempinho e pensa nisso que eu te falei? Qual será o interesse de enrolar um apagão estatístico? Será que realmente é aquilo que a gente precisa? O ex-diretor do IBGE falou que esse apagão estatístico vai ser uma catástrofe tão grande quanto a pandemia. E posso te falar a verdade? Ele não está tão errado assim não.
Obviamente que a gente está falando de situações e categorias diferentes, mas sim, é um perigo muito, muito, muito grande. Daí você pode chegar para mim e perguntar, tá, Brasília, qual que é a solução então? Sair para Brasília botando fogo em tudo que vê pela frente? Poderia falar que sim, mas não é assim que acontece. No próximo ano a gente tem um ano eleitoral, e o ano eleitoral é o ano que a gente tenta fazer uma mudança. Então não espera chegar lá pro ano que vem para poder falar com aquela tua tia que fica espalhando fake news. Fala com ela agora, começa a conversar e mostrar os fatos, né? E se o fato não der certo, tu dá uma paulada na cabeça dela. Se não der certo isso também, aí a gente vê o que faz mais pra frente, tá bom? Tô brincando, hein, galera? Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, vai continuar algumas vezes assim, porque eu tenho que ir pra casa e tem coisa que eu gosto de fazer dentro de casa e falar ao mesmo tempo. Então eu vou começar a documentar isso, né? Quem sabe assim vocês gostam. Então é isso, espero que você tenha gostado, deixa aqui o seu like, se inscreve nesse canal, manda isso aqui pra alguém, manda lá no grupo da família, a família vai adorar saber disso, tá joia? Obrigado por fazer parte aqui e me acompanhar na minha faxina, e agora eu vou pro último armário. Beijo e até a próxima.